boa tarde. Boa tarde para você, tudo bem? Para você que está aí, não sei que perguntar se está tudo bem para o concurseiro do Rio Grande do Sul. Não é uma coisa muito bacana, a gente sabe que não está tudo bem, então nós estamos torcendo para que tudo passe o mais rápido possível. Nós temos voltado nossas preces também para o Rio Grande do Sul. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Nós vamos começar a analisar as representações em caráter específico. Nós conversamos sobre as representações, mas trouxemos as disposições gerais. E nesse momento a gente começa a analisar as características de cada uma dessas representações. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no canal do YouTube do QConcursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Se você chegou sem material, ele está no link na descrição do vídeo, identificado em uma pasta no Drive pelo horário e data da live de hoje. Você também pode baixar este e todo o material das aulas anteriores no blog Professora Raquel Tinoco ou ainda no link da bio no Instagram. Então, deixe-me cumprimentar você para que a gente comece a nossa conversa hoje. Então, para você que está na aula e não está no chat, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. E para você que está no chat, Denise, tudo bem? Boa tarde, Capitão Dier, boa tarde. Sim, eles vão analisar a possibilidade de adiamento do concurso da Caixa Econômica na data do dia 14. Oi, Marden, tudo bem? Oi, Elis, pois é, eu tenho acompanhado Elis, tenho orado e tenho torcido para que tudo passe logo. Oi, Alexandre, tudo bem? Oi, Carlos, oi, Ageu. Cansado? Descanse. Oi, Thay, tudo bem? Oi, Irene. Olá, olá, Márcio. Oi, Josi. Oi, Vini. Oi, Aureni. Ana Cristina. Olá, Gilmara. Oi, Letícia. Oi, Adriane, tudo bem? Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, Gilmara, é um prazer. E é muito bom ouvir que essas aulas têm chegado até vocês e que vocês têm apreciado o trabalho. Que bom, fico muito feliz. Oi, Gabi, boa tarde. Então, como nós estamos falando de matrizes, vocês já sabem como funciona, mais ou menos 20 minutos e a gente volta para conversar nos intervalos, certo? Então, todo mundo com material em mãos, a gente começa a conversar sobre direito eleitoral. Hoje, propaganda eleitoral antecipada ou irregular, as representações contra esse modelo de propaganda que constitui ato ilícito. Oi, Mônica, tudo bem? Então, vamos lá, hein? Vou jogar a vinheta para marcar o início do primeiro bloco. Até daqui a pouco. Oi, Gemisson. Gemisson, deve ser assim que se pronuncia o seu nome. Seja bem-vindo, boa tarde. Então, lá vamos nós, hein? Olá, estamos conversando sobre direito eleitoral, lei das eleições, lei 9.504 de 1997, especificamente representações eleitorais. Na aula passada, nós falamos dos dispositivos gerais ou das regras gerais das representações eleitorais previstas na Lei 9504 de 1997. E hoje nós começaremos a análise com o foco nas características específicas de cada uma dessas representações. Então, a gente começa por aquelas representações que seguem o rito do artigo 96 da Lei das Eleições. Como exemplo, temos a representação contra propaganda antecipada ou propaganda irregular. Então, quais são as condutas dentro da fase de propaganda eleitoral, dentro da fase de pré-campanha eleitoral, que estão sujeitas à representação? Porque, sim,
Vocês sabem, nós já conversamos sobre isso. Hoje nós não temos apenas uma fase ligada à campanha eleitoral. Nós também temos, de acordo com a própria lei, autorização legal, uma fase denominada de fase pré-campanha eleitoral, que é aquela fase onde o pré-candidato pode se manifestar quanto à sua pré-candidatura, dentre outras hipóteses previstas no artigo 36A da Lei 9504 de 1997. Então, para que a gente chegue a essa representação, eu vou relembrar com você já tem esse material, eu vou apenas relembrar com você as condutas passíveis de sanção dentro dos artigos relacionados à propaganda eleitoral na Lei 9504 de 1997. Então, já compartilho com você o slide. Lei 9504 de 1997, representações por propaganda eleitoral antecipada ou irregular. Então, vejamos, relembrando, quais são as condutas passíveis de representação? Vamos lá. Disposições preliminares, ou seja, o desrespeito às regras gerais da propaganda eleitoral, inclusive a realização de propaganda eleitoral antecipada, acomete o responsável ou aquele que foi beneficiado, caso comprove o seu conhecimento, a multa de 5.000 a 25.000 reais, ou pode ser maior que 25.000 reais se o custo da propaganda for maior. Então, multa. Primeira conduta passível de representação: propaganda eleitoral em bens públicos ou de uso comum, restauração do bem, e caso a restauração não seja cumprida dentro do prazo, multa de 2.000 a 8.000 reais. Propaganda eleitoral em outdoor, pode? Pode propaganda eleitoral em outdoor? Claro que não. Então, se a propaganda é realizada, imediata retirada e multa de 5.000 a 15.000 reais. Propaganda eleitoral na internet, sites de pessoas jurídicas ou oficiais, caso desrespeitada a norma legal, aquilo que regulamenta a propaganda eleitoral lícita, multa de 5.000 a 30.000 reais ou o dobro da quantia despendida se esse cálculo for maior, superar o limite máximo da multa. Liberdade de expressão na propaganda pela internet, cadastro eletrônico, atribuição indevida de autoria, multa no valor de 5 a 30.000 reais. Spam eleitoral, R$ 100 por mensagem. R$ 100 por mensagem. Depois que o aviso de descadastramento for emitido. Então, continuei dizendo, disse que não quero receber mensagem, continuo recebendo R$ 100 por mensagem. Agora veja que coisa interessante aqui, dentro desse conteúdo ligado à propaganda eleitoral. Nós já sabemos que é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral em bens públicos ou de uso comum. Então, nós sabemos, sim, porque nós já conversamos sobre isso. É vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral em bens públicos ou de uso comum. Mas e nos bens particulares? Será que a propaganda eleitoral em bens particulares é admitida? E se ela é admitida, será que existe imposição de multa para aquele que desrespeitar as regras legais? Bem, nós sabemos que há, sim, excepcionalmente, a autorização para a realização de propaganda eleitoral em bens particulares, certo? Agora, quais são as sanções? Quais as medidas a serem adotadas se a lei for desrespeitada? Então, vamos conferir, vamos lá. Voltei aqui para o slide, vamos lá. Propaganda eleitoral em bens particulares. Olha que interessante que eu trouxe para vocês aqui. Eu trouxe para vocês a redação anterior, que é a redação
trazida pela Lei 12.034 de 2009, e eu trouxe para você a redação atual. A redação atual é a redação que foi inserida em virtude da edição da Lei 13.488 de 2017. Então, vamos lá. O que eu perguntei para você? A propaganda eleitoral em bens particulares é admitida? É admitida, sim. E ela é admitida antes da lei de 2017 e a partir da lei de 2017. Só que, veja a redação anterior. Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não excedam a 4 metros quadrados e que não contrariem a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º, ou seja, a redação anterior do artigo 37, parágrafo 2º, trazia a imposição de multa de 2 a 8 mil reais para aquele que infringisse as regras legais sobre propaganda eleitoral em bens particulares. E aí, é lógico que, à época, a jurisprudência do TSE trazia o seguinte: tratando-se de propaganda irregular realizada em bens particulares, a multa continua sendo devida ainda que a publicidade seja removida após eventual notificação. Então, aquele que fez a propaganda era notificado, um prazo era dado para que ele retirasse a propaganda, ainda que ele retirasse, pela redação anterior, a multa continuava sendo devida. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a Lei 13.488 de 2017, ao dispor sobre as hipóteses excepcionais, de propaganda eleitoral em bens particulares, veja, deixou de regulamentar a sanção de multa. Então, o nosso legislador trouxe a previsão de uma conduta que, desrespeitada, não há que se falar em sanção pecuniária. Será que ele esqueceu? Porque antes, o parágrafo 2º remetia ao parágrafo 1º, ou seja, tratava da multa imposta de 2 a 8 mil reais. Hoje, não remete mais. Olha a redação atual. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto bens públicos ou particulares, exceto de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado. Cadê a multa? Cadê a multa em relação à propaganda em bens particulares? Cadê? Não existe. Então, hoje, a jurisprudência do TSE mudou o seu entendimento, lógico. Lógico. Se não há mais a previsão legal de imposição de sanção pecuniária, como o TSE, por resolução, vai regulamentar tal dispositivo? Não tem como. Então, hoje, o TSE, na resolução que regulamenta a propaganda eleitoral, traz a seguinte redação: não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens particulares. Então, parabéns aos nossos legisladores, certo? Eles criaram uma conduta, eles não trouxeram para o desrespeito a essa conduta nenhuma sanção pecuniária.
Então, atenção, atenção, caro aluno, atenção, cara aluna, preste atenção. Propaganda eleitoral em bens particulares. Desrespeitou a previsão legal, ela pode ser retirada, é lógico. Pode-se determinar a sua retirada, mas não há que se falar em sanção pecuniária, porque a lei, ao ser alterada, deixou de prever tal sanção para aquele que pratica tal conduta. Vamos à análise dos demais tipos ou as demais hipóteses de propaganda. Então, vamos às condutas passíveis de representação. Emissora que não autorizada a funcionar pelo poder competente veicula propaganda eleitoral, multa de 2 a 8 mil reais. Vedações às emissoras da programação normal, noticiário e programa de pré-candidato. Perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência e multa no valor de 20 mil a 100 mil UFIRs. Infringências e vedações da propaganda eleitoral no rádio e na TV, perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, desrespeito às regras para debates, descumprimento das disposições legais sobre propaganda, suspensão por 24 horas, duplicado o período em cada reiteração de conduta, cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia, perda do direito à veiculação da propaganda, propaganda majoritária no horário da proporcional ou vice-versa, perda no horário da propaganda gratuita ao tempo equivalente àquele de divulgação da propaganda irregular. Entendeu? Então, nós estamos analisando aqui todas as condutas dentro da propaganda eleitoral, dentro desta fase do processo eleitoral, passíveis de representação. Você viu aqui, por exemplo, cassação de registro, cassação de diploma, perda de mandato eletivo? Não, essas são as sanções previstas para a propaganda eleitoral antecipada ou propaganda eleitoral irregular. Peraí, prof. Qual é a diferença entre propaganda eleitoral antecipada e propaganda eleitoral irregular? Existe diferença nessa classificação? Eu tenho as representações previstas no artigo 96, tanto para a propaganda eleitoral antecipada quanto para a propaganda eleitoral irregular. Tem diferença, sim. A propaganda eleitoral antecipada é aquela realizada antes da data prevista na lei eleitoral. Ou seja, a propaganda eleitoral somente poderá ter início a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Qualquer propaganda veiculada antes desse período será considerada propaganda eleitoral antecipada. Propaganda eleitoral extemporânea, certo? Eu estou falando de propaganda eleitoral, tome cuidado, eu não estou falando de propaganda intrapartidária, eu não estou falando de pré-campanha eleitoral, isso está autorizado por lei. A pré-campanha eleitoral tem autorização legal. A propaganda intrapartidária tem autorização legal. Eu não posso veicular propaganda eleitoral antes da data de 16 de agosto, que é a partir de quando essa propaganda estará autorizada, certo? Então, eu fui lá em um evento, fiz pedido explícito de votos antes do dia 16 de agosto, já era propaganda eleitoral antecipada. Eu, antes do dia 16 de agosto, me utilizei de algum instrumento proscrito, proibido, vedado para a realização da propaganda? Opa, propaganda eleitoral extemporânea e ainda se utilizando de instrumento proibido, exemplo, outdoor. Certo? Então, propaganda extemporânea, propaganda antecipada é aquela realizada antes do dia 16 de agosto. E propaganda irregular? Propaganda eleitoral irregular é aquela que viola, é aquela que desrespeita normas que regulamentam a propaganda eleitoral lícita.
certo? Então, propaganda eleitoral irregular é aquela praticada em desrespeito às normas que regem a propaganda eleitoral lícita. Então, sim, há diferença entre propaganda eleitoral antecipada e propaganda eleitoral irregular, ambas sujeitas às regras que regem as representações eleitorais fundadas no artigo 96 da Lei das Eleições. Nós sabemos ainda que essas representações são instrumentos processuais que apuram e coíbem condutas ilícitas previstas na Lei das Eleições. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral possui função típica e funções atípicas. Dentro da função típica, eu tenho a função jurisdicional, certo? O aplicar o direito ao caso concreto, o processar e julgar. Então, no exercício da função jurisdicional, impera o princípio da inércia da jurisdição. O juiz eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral precisa ser provocado a fim de que se manifeste no exercício da função jurisdicional dentro de autos processuais, dentro de ações judiciais. Já no exercício das funções atípicas, eu tenho a Justiça Eleitoral exercendo função administrativa, que autoriza o exercício do poder de polícia, que autoriza o agir de ofício. Mas esse agir de ofício está limitado ao próprio texto da lei. Então, sim, a Justiça Eleitoral pode agir de ofício em determinadas situações. E o exercício do poder de polícia, segundo a Lei das Eleições, está a cargo dos juízes eleitorais, que exercem jurisdição sobre o território de um município quando houver mais de uma zona eleitoral, pelos juízes eleitorais designados pelos tribunais regionais eleitorais. No próximo bloco, então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse poder de polícia e sobre a função jurisdicional da Justiça Eleitoral para as representações eleitorais. Até! Dando continuidade à nossa conversa, vamos relembrar o exercício do poder de polícia, função administrativa da Justiça Eleitoral. Vejamos, um juiz eleitoral se depara com uma propaganda eleitoral em um outdoor. É autorizada a propaganda eleitoral em outdoor? Não, não é. Então, essa é uma propaganda irregular, dependendo do momento em que ela esteja sendo veiculada. Então, ela pode ser uma propaganda eleitoral antecipada, utilizando um instrumento proibido, ou ela pode ser uma propaganda eleitoral irregular, dentro do período autorizado, mas utilizando um instrumento proibido, outdoor. Esse juiz eleitoral pode, de ofício, notificar o responsável para que retire o outdoor e, não sendo atendido dentro do prazo estipulado, determinar de ofício a retirada do outdoor? Sim, ele pode. Mas esse juiz eleitoral pode, de ofício, instaurar procedimento para a imposição de multa? Não, isso ele não pode, porque aí nós estamos dentro do exercício da função jurisdicional. Inércia da jurisdição, ele precisa de provocação. E que quem traz isso é a própria Lei das Eleições, na limitação do exercício do poder de polícia e também a jurisprudência do TSE. Vamos analisar? Então, vamos ao poder de polícia nos termos da Lei das Eleições. Poder de polícia, artigo 41, parágrafo 1º e 2º da Lei das Eleições. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir as práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos
vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. A súmula número 18 do TSE também fala do exercício do poder de polícia e da sua limitação. Conquanto investido no poder de polícia, embora investido no poder de polícia, ainda que investido no poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 9504 de 1997. Então, sim, no exercício do poder de polícia, esse juiz pode adotar as providências necessárias para inibir prática ilegal, mas ele não pode instaurar de ofício procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral. Por quê? Porque aqui eu estou diante da função jurisdicional, atividade jurisdicional. Então, repito, neste caso, aplicar-se-á o princípio da inércia da jurisdição, necessitando a justiça eleitoral de provocação. Então, por falar em provocação, quem está legitimado? Quem é o legitimado ativo? Quem pode provocar a justiça eleitoral contra a propaganda eleitoral antecipada ou a propaganda eleitoral irregular? Quem pode representar? Vejamos, então, alguns aspectos gerais também aplicáveis à representação contra propaganda eleitoral antecipada e propaganda eleitoral irregular. Vamos à comparação aqui de informações que você já tem, porque você já estudou os dispositivos gerais relacionados às representações eleitorais, dispositivos gerais que estão previstos no artigo 96 da Lei 9504 de 97. Veja, a propaganda antecipada ou a propaganda irregular se sujeitam à representação eleitoral fundada no artigo 96 da Lei das Eleições. Agora, todas as representações eleitorais têm como órgãos competentes o TSE quando se tratar de uma eleição presidencial, os tribunais regionais eleitorais quando se tratar de eleições federais, estaduais e distritais, e o juiz eleitoral quando se tratar de eleições municipais. No caso do juiz eleitoral, será o juiz eleitoral com jurisdição naquele território daquele município, e quando houver mais de uma zona eleitoral dentro do território daquele município, juízes eleitorais designados pelo TRE respectivo. Os legitimados ativos para a representação são Ministério Público Eleitoral, partidos políticos, coligações, federações e candidatos. Coligações são legitimadas mesmo após a realização do pleito. Coligações são legitimadas mesmo após a realização do pleito. Quanto aos candidatos, essa legitimidade não é ampla. Vamos à jurisprudência? Então, vamos à jurisprudência. Vejamos. A legitimidade ativa do candidato pressupõe que a sua candidatura pertença à mesma circunscrição da dos candidatos representados. Veja uma situação concreta nas eleições de 2022. Candidato a presidente da República, alegação de propaganda eleitoral antecipada, ilegitimidade ativa, deputado federal, nos termos do artigo 3º da Resolução 23.608 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral, a representação por propaganda eleitoral antecipada relativa às eleições presidenciais somente pode ser proposta pelos partidos políticos, coligações, candidatos e pelo Ministério Público Eleitoral. No caso de candidatos, a legitimidade para a propositura de representações por propaganda eleitoral está limitada à circunscrição eleitoral do pleito. A condição de candidato de deputado ao cargo, a condição
de candidato ao cargo de deputado federal não confere legitimidade para representar contra candidato a presidente da República. Circunscrições distintas. Deputado federal, deputado estadual, circunscrição estadual é a circunscrição do estado respectivo, presidente da República, circunscrição nacional. Então, um deputado federal não pode representar contra um presidente da República por suposta propaganda eleitoral antecipada. Ora, se o candidato não pode, quem pode? O Ministério Público Eleitoral. Quem mais pode? Federação, coligação. Certo? Quem não pode é o candidato fora da sua circunscrição eleitoral. Então, legitimados ou legitimidade ativa informada, já conhecemos os representantes. Quem estará no polo passivo na representação contra propaganda eleitoral antecipada ou propaganda eleitoral irregular? Quem estará no polo passivo como representado na representação fundada no artigo 96 da Lei das Eleições? Como eu disse a você na aula passada, a legitimidade passiva deve ser analisada em cada caso. Então, hoje, nós vamos analisar a legitimidade passiva na representação eleitoral contra propaganda eleitoral antecipada, propaganda eleitoral irregular. E nós vamos usar a legislação e a jurisprudência como auxílio. Legitimidade passiva, artigo 6º, parágrafo 5º da Lei das Eleições. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Então, candidatos podem figurar no polo passivo, partidos políticos podem figurar no polo passivo. A violação do disposto neste artigo, artigo 36, parágrafo 3º, sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$5.000 a R$25.000 ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Então, responsável pela divulgação da propaganda também poderá figurar no polo passivo. O candidato beneficiado somente comprovado seu prévio conhecimento. Artigo 45, parágrafo 1º. A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha em convenção partidária, de imposição de multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Então, veja, multa, certo? No caso, a partir de 1º de junho do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Então, aqui você já tem uma outra sanção: cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, que é a suspensão da veiculação, então, sem prejuízo, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 UFIR, duplicada em caso de reincidência. Então, veja, emissora é pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica também pode figurar no polo passivo. A federação de partidos e a coligação
devem ser devidamente identificadas nas ações eleitorais com a nominação dos respectivos partidos políticos que a compõem. Então, federações e coligações também podem figurar no polo passivo de uma representação contra propaganda eleitoral antecipada ou propaganda eleitoral irregular. Propaganda eleitoral antecipada ou propaganda eleitoral irregular. Então, vejamos, no polo passivo, eu poderei ter, dependendo da conduta, o responsável pela divulgação da propaganda, o pré-candidato, não apenas o candidato, mas também o pré-candidato. O pré-candidato pode, sim, veicular uma propaganda eleitoral antecipada. Antes do dia 16 de agosto, ele pode pedir votos de forma explícita. Propaganda eleitoral extemporânea. Então, o pré-candidato não pode figurar como representante, mas pode figurar como representado. O candidato, desde comprovada a sua ciência, volto aqui, a sua ciência prévia, o beneficiário, desde que comprovado o seu prévio conhecimento, partido político, coligação, federação, pessoa jurídica, emissoras, por exemplo. Em 2022, nós tivemos um caso interessantíssimo, uma cooperativa de produtores no Mato Grosso estava no polo passivo de uma representação contra a propaganda eleitoral antecipada, pessoa jurídica. Entendeu? Então, aqui, na representação contra a propaganda eleitoral antecipada ou irregular, pessoa jurídica também pode figurar no polo passivo, também pode ser representada. Então, já conhecemos aqui os legitimados ativos e os legitimados passivos. Então, representantes e representados já identificados, qual será o prazo para o ajuizamento? Não esqueça que nós estamos falando de um instrumento processual onde impera o princípio da celeridade sob pena de perda do objeto. Eu não posso admitir o trâmite por prazo indeterminado nessa representação, lógico, e todas as outras representações você verá que tem um marco para o ajuizamento, então não posso permitir que esse marco não esteja estipulado sob pena de perda do objeto. Ora, se eu estou buscando coibir a propaganda eleitoral que está sendo veiculada contra a legislação, eu preciso que esta representação seja ajuizada até a data do pleito. Em regra, porque passado o pleito, eu que gostaria que aquela propaganda eleitoral não fosse veiculada, eu que gostaria que aquele que veiculou pudesse sofrer uma sanção, para que os eleitores pudessem ver a conduta sendo praticada e até mesmo, quem sabe, mudar o seu voto, encerrado o pleito, não tenho mais interesse. Então, em regra, a representação deverá ser ajuizada até a data da eleição. Em regra, a representação deverá ser ajuizada até a data da eleição. Mas quando nós estudamos propaganda eleitoral, tanto a autorizada quanto as condutas ilícitas ali previstas, nós encontramos uma forma de propaganda que é comumente utilizada, mas que não é autorizada, que é o derramamento de material de propaganda. O derrame de santinhos, que acontece, na grande maioria das vezes, às vésperas das eleições de madrugada. Então, na madrugada anterior à eleição, eles saem e fazem derramamento de santinhos. Isso pode acontecer tanto na véspera da eleição quanto no dia da eleição. Ora, se isso acontece no dia da eleição e se eu tenho marco para o ajuizamento até o dia da eleição, como
vou conseguir representar contra essa conduta ilícita. Por isso, eu tenho uma exceção. Exceção até 48 horas depois do pleito. Então, vamos à fundamentação? Propaganda eleitoral irregular, derramamento de santinhos, prazo final para ajuizamento da representação, data do pleito, precedentes, ausência de excepcionalidade que justifique a proposição tardia, falta de interesse de agir. A jurisprudência desta Corte Superior, reafirmada para as eleições de 2018, é no sentido de que a data limite para ajuizamento da representação por propaganda irregular é o dia do pleito. É o dia do pleito. Mas agora eu tenho a Resolução 23.608 de 2019, com alteração trazida pela Resolução 23.672 de 2021, ampliando o prazo para essa representação, justamente na hipótese de derramamento de material de propaganda eleitoral. Então, veja, em regra, a representação por propaganda eleitoral irregular é o dia do pleito, deve ser ajuizada até o dia do pleito. Nós não temos um marco inicial da conduta. A partir de quando, certo? Nós não temos. A lei não fala desse marco inicial. A partir de quando estará configurada, por exemplo, a conduta ilícita, ou a partir de que momento eu posso ingressar? Eu tenho marco final. O marco final é até o dia do pleito, em regra, excepcionalmente, até 48 horas depois do pleito, em caso de derrame de material de propaganda. Então, vamos conferir? As representações consubstanciadas por derramamento de material de propaganda no local de votação realizado na véspera ou no dia da eleição poderão ser ajuizadas até 48 horas após a data do pleito. Isso não está na Lei 9504 de 97. Atenção! A lei não trouxe o marco previsto para o ajuizamento das representações fundadas no artigo 96. Nós vamos encontrar, sim, o marco previsto em lei para as representações especiais, mas para a representação fundada no artigo 96, eu não tenho esse marco temporal, nem a partir de quando, nem até quando. Por isso, a jurisprudência precisou se manifestar para impor esse limite temporal. Então, em regra, até a data do pleito, excepcionalmente, até 48 horas após a sua realização. Resolução 23.610 de 2019, que regulamenta a propaganda eleitoral, o derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infrator ou infrator à multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei 9504 de 1997, 2.000 a 8.000 reais, sem prejuízo da apuração por crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º, realização de propaganda eleitoral no dia da eleição. A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do parágrafo 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda. Previsão também do artigo 40b da Lei das Eleições, ou seja, as circunstâncias concretas demonstram que era impossível que aquele candidato, que aquela candidata não tivessem conhecimento de que seus cargos eleitorais ou de que eleitores que estão ali apoiando a sua candidatura fossem praticar a conduta aqui prevista. Propaganda irregular,
o derrame de santinho. Então, as circunstâncias analisadas em concreto demonstram que era impossível que ele não tivesse conhecimento. Nesse caso, ele será responsabilizado. Como eu disse a você, a instrução processual também vai falar sobre isso. Veja que a representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja responsável por ela. Então, a representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. A responsabilidade estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas a sua retirada ou a regularização e ainda se as circunstâncias concretas, pelas peculiaridades do caso específico, revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Então, tudo indica que ele tinha conhecimento. Não adianta alegar que ele não sabia, porque todas as circunstâncias, no caso concreto, demonstravam ou demonstram que era impossível que ele não tivesse conhecimento, que ele não soubesse. Qual é o rito adotado aqui? É o mesmo rito previsto no artigo 96. É o rito para as representações em caráter geral. Então, o rito previsto é o seguinte. Vamos lá. Representação recebida, inicial recebida, notificação imediata do representado para que apresente defesa em 48 horas. Recebida ou não a defesa em 48 horas, decisão da Justiça Eleitoral do órgão competente que determinará a publicação em 24 horas. Contra a decisão da Justiça Eleitoral, se couber, recurso em 24 horas. Caso seja admitido recurso, ele deverá ser interposto no prazo de 24 horas contra razões dentro do mesmo prazo e decisão da Justiça Eleitoral em 48 horas. Então, encerramos mais um assunto a respeito da Lei das Eleições, Lei 9504 de 1997. Hoje, conversamos sobre representação contra propaganda eleitoral antecipada, propaganda eleitoral irregular. Representações fundadas no artigo 96 da Lei 9504 de 1997, Lei das Eleições. Na próxima aula, começaremos a análise das representações especiais, aquelas cujo rito é emprestado do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Então, até nosso próximo encontro. Muito